A Constituição de 1988 foi um marco para a história brasileira. E dentre tantos avanços que propiciou e que sentimos até os dias atuais, teve um capítulo que pela primeira vez era colocado numa Constituição, o capítulo da Seguridade Social. Ele é constituído por 3 partes: saúde, previdência e assistência social. E, como toda a Constituição, requer depois a regulamentação desses artigos, e que são as chamadas leis infraconstitucionais. Na área da saúde, tivemos aí no início dos anos 90 2 leis. Elas regulamentaram o já popular SUS. E teve como características 2 pontos que nós queremos chamar a atenção. Um deles é a questão do direito à saúde. Ele é muito questionado, ele é muito criticado por alguns segmentos que entendem que nós podemos viver num país em que existem umas pessoas que têm direito e outras não têm direito. Infelizmente, nas últimas décadas, nós temos visto retrocessos. E retrocessos patrocinados pelos governos, de todos os partidos e em todos os níveis, fazendo com que esses avanços que foram conquistados e que ainda nós sentimos hoje, nós temos os agentes comunitários de saúde, nós temos o SAMU, nós temos tantos programas e tantos serviços, eles comecem a ter dificuldades de serem levados adiante e propiciar o acesso da população para que tenhamos justamente uma melhoria dessa qualidade de vida. Um dos pontos fundamentais desse retrocesso se dá no financiamento. Quando nós temos, aí existe, já podia até virar um meme, a tabela SUS, mas isso é somente uma desculpa bem posta para que se desvie a atenção e se consiga aprisionar o orçamento da saúde para os legislativos, em todos os níveis, usarem para fazer trocas políticas ou trocas eleitorais, ou ser moeda de troca por voto. E isso está causando um grande problema, porque nós estamos vendo, neste retrocesso, o retorno de doenças. Nós não conseguimos avançar como avançamos, porque temos uma baixa cobertura vacinal, e aí está escancarado todo esse problema, sem considerar os outros tantos que nós já tínhamos conseguido chegar num patamar melhor e começa, numa linguagem popular, a dar água. Não adianta nós ficarmos com essa desculpa, e o senhor e a senhora que me assistem, talvez sejam aqueles que chegam numa unidade de saúde e não encontram o que precisam, ou enfrentam uma fila para alguma coisa, e ao mesmo tempo vem na mídia toda uma propaganda com a adjetivação do SUS, negociação de leis, enfim, e grandes programas que nós sabemos que têm o objetivo das eleições do ano que vem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar, e os órgãos que estão responsáveis por isso têm que mostrar as caras, começando pelos conselhos de saúde e outros órgãos de fiscalização externa. Porque senão, tudo isso que se conquistou há mais de 3 décadas, e foi suado, foi sofrido, não foi uma coisa fácil, e está indo pelo ralo. Em nome de quê? Em nome de um comércio com a saúde, um comércio com a doença, excessos de exames, prédios suntuosos, grandes eventos, mas que o indivíduo, o cidadão, que faz dos seus impostos, da sua contribuição, o orçamento da União, acaba num segundo plano, para não dizer numa situação ainda pior. Nós não podemos perder o que conquistamos. Há elogios, mesmo dos contrários, há elogios sobre o SUS, mas isso não adianta nada. Nós precisamos são ações práticas, e ela se dá quando o cidadão ou a cidadã ele tem a necessidade do acesso. Por isso que nós não podemos, quando se comemora, digamos assim, esses 35 anos, de deixarmos passar em branco. Não desvalorizando tudo que foi feito, mas preocupado e apontando que tenhamos que dar condições
para que isso não chegue ao ponto de nós retornarmos ao que era antes da Constituição de 88, ao que era antes do SUS, que justamente se privilegiava a doença e não a saúde. Boa tarde.